Fala, nação! Boa noite, Deco falando, e temos muitas informações para debatermos agora. Final de sexta-feira, dia 14 de outubro, faltam apenas 5 dias para a finalíssima da Copa do Brasil contra o Corinthians, e o chororô corintiano não para, né? Jornalistas que são torcedores do Corinthians, esse aí principalmente, depois até mesmo da CBF afirmar que não houve pênalti do Léo Pereira, eles continuam ainda chorando, cara. Porra, tá um mimimi do caramba. E aí, vou até colocar nas minhas redes sociais para vocês acompanharem um lance que aconteceu entre Boca Juniors e Corinthians, 0-0, que um lance bem similar com o Bruno Mendes dentro da área corintiana e nada foi marcado. E aí eu gostaria de saber dos amigos corintianos, né, dos jornalistas principalmente, que tem uma voz danada, se eles acham que aquele lance ali foi pênalti também, né? Porque foi um silêncio estarrecedor naquele momento, ninguém ouviu nenhuma crítica de nenhum deles sobre a marcação de um pênalti para o Boca Juniors. Então eu, Deco SRN, vou dar minha palavra aqui, a minha opinião, não foi pênalti nenhum dos dois. Era um lance, né, no caso, tanto do Bruno Mendes quanto o do Léo Pereira, né, o movimento natural, né, de braço, né, o braço bem junto ao corpo. O cara nem esperava, ele ainda tentou tirar, né, foi um lance bem similar. Vai estar na nossa rede social. Então, quem ainda não está no Instagram, lá nos acompanhe, Deco SRN Oficial, e também no Twitter. Ok? A gente vai fazer uma montagem mostrando os dois lances para mostrar como os lances foram bem parecidos, para não falar igual, tá? Então, cara, tá muito chato isso. O jogo tá 0-0. O Flamengo tem um favoritismo por jogar em casa, com o apoio da sua torcida. Tecnicamente é um time melhor, mas o jogo é ganho dentro de campo, cara. É dentro de campo. Então, não estou sendo hipócrita e nem nada. Tudo que eu falei desde o início, continuo falando. O Corinthians tem bons jogadores, o Alberto, Renato Augusto, o Roger Guedes, o Fausto Vera, né? Tem os caras que entraram bem no segundo tempo. Eu gosto do Michael. O Juliano, que havia tido uma queda técnica, deu uma melhorada. Então, o jogo é jogado, cara. Aí, cara, fica muito chato, porque se o Flamengo for campeão, se Deus quiser, será, pô, vão querer diminuir o título do Flamengo falando que eles foram prejudicados, cara. Pô, sabe, a gente não aguenta mais, porque qualquer título do Flamengo foi roubado. Então, cara, é surreal, nem a CBF falando, nem a FIFA falando, os caras dão um braço a torcer e vêm admitindo o erro. Mas deixa pra lá, que a gente continue focado e que os nossos jogadores possam jogar numa intensidade muito maior do que aconteceu no jogo lá de São Paulo, né? O Flamengo deixou a desejar na questão da intensidade do time, poderia ter saído com placar, né, favorável, diminuindo qualquer tipo de chororô, de mimimi, mas esperamos agora que os caras se toquem, né? Porra, de tudo isso que está acontecendo aí, extracampo, tentando fazer uma pressão danada no Newton Pereira Sampaio, como aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, acho que ele já está acostumado, e apite da melhor maneira possível, que o jogo seja lícito, sem nenhum tipo de lance duvidoso, tá? Galera, então, que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também da nossa parceria com a Bet Nacional, a melhor bet do Brasil, que tem a melhor cotação do mercado. Então, você que ainda não fez a sua fezinha, ainda não fez o seu cadastro, né? Primeiramente o seu cadastro, para depois fazer a sua fezinha, né, em jogos do Mengão, outros tipos de jogos, até mesmo de outros esportes, como a NFL, como jogos de basquete, tênis, vôlei. Você faça lá na Bet Nacional, ok? Pessoal, eu queria começar aqui, né? Na verdade já comecei esse vídeo aí bacana, mas tocando nesse assunto que, ao meu ver, a diretoria do Flamengo deixa muito a desejar, né? Dirigente descarta a chance do Flamengo ter treino aberto no Maracanã antes da final da Copa do Brasil, tá? Pensando na decisão, o dirigente do Fla
descartou a possibilidade da equipe realizar treinamento aberto no estádio. Foi uma informação trazida pelo coluna do Fla, né? Esse dirigente preferiu não se identificar, descartou qualquer chance de que seja realizado um treino aberto do Flamengo no Maracanã. Vai lembrar que inicialmente o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, disse que o clube iria trabalhar com a chance de dar este presente à torcida, mas não irá acontecer. Beleza, não vai acontecer a questão do treino aberto, mas poderia acontecer, isso que mais me preocupa, a FanFest, né? Que deu tanta sorte pra gente aí no jogo contra o River Plate, né? Muitas energias positivas dentro do Maracanã, a galera que quer se sentir, né, como estivesse em Guayaquil, que não tem condições financeiras para estar lá, né? Uma viagem muito cara, muito mais cara do que a viagem de Montevidéu. Se eu não estou enganado, foi pelo menos 3 vezes mais caro do que a de Montevidéu. Então, meus amigos, surreal a diretoria não se movimentar para fazer essa FanFest, pelo que tudo indica, não teremos, né? O pessoal da coluna do Fla também disse que ainda há uma chance remota, mas a tendência é que não tenha esse FanFest, né? E enquanto isso, o Atlético Paranaense está se organizando, né? Vai ser bem bacana, já colocaram nas suas redes sociais. Eu fico muito chateado com isso, da diretoria ter feito pouco caso nessa questão de não ter uma FanFest para o torcedor do Flamengo. Tá? Continuando na questão da Libertadores, né? Já foi definido a concentração das torcidas, né? Lá em Guayaquil, onde cada torcida ficará, né, localizada. Não, isso eu falo não no estádio, tá? Isso no pré. A torcida do Flamengo tem ponto de concentração definido em Guayaquil, tá? A final da Taça Libertadores, faltam 15 dias, mas os últimos retoques já estão sendo feitos para o confronto. A decisão está marcada para o dia 29 de outubro, no estádio monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Entre os preparativos feitos pela organização está a definição do ponto de concentração das torcidas cariocas e paranaenses. A Conmebol e as autoridades de Guayaquil decidiram que os torcedores do Flamengo ficarão aglomerados no Parque de la Ferroviária, tá? Então, Parque de la Ferroviária. O local escolhido pela organização fica a cerca de 3 quilômetros do estádio monumental Isidro Romero Carbo, palco da final da Libertadores. Depois de se reunirem no aquecimento da partida, os flamenguistas seguirão rumo à praça esportiva para acompanhar a finalíssima. A caminhada a pé dura aproximadamente 37 minutos, tá? A torcida do Atlético Paranaense, por sua vez, terá um trecho maior que a do Flamengo em direção ao estádio. Isso porque o ponto de concentração dos paranaenses será no Parque Samanes, que fica a 13 quilômetros de distância do monumental Isidro Romero Carbo. Inclusive, não deve ser possível fazer o trajeto a pé, já que a caminhada dura quase 3 horas. As informações foram divulgadas primeiramente pelo portal Goal, tá? Para checar os preparativos feitos pela organização do evento, representantes do Flamengo estiveram no estádio onde será realizado o duelo. O local ainda passa por obras que está dentro do cronograma e avançam com certa rapidez. Assim, o grupo formado pelo presidente Landim e pelo supervisor do departamento de futebol Gabriel Skinner aprovou os preparativos que estão sendo feitos pela Conmebol nessas últimas semanas, tá? Então aí as informações. O Landim, né, conforme falado aqui nessa matéria, estava, acho que ainda está, né, em Guayaquil, né, vendo todos os preparativos, tá? A Conmebol esperando aí, fazendo uma previsão, da torcida do Flamengo estar 3 vezes maior que a do Atlético Paranaense, tá? Cara, uma pena isso, um estádio com mais de 57 mil, e a organizadora da competição espera por pelo menos cerca de 20 mil presentes no estádio, sendo dessa marca
3 vezes mais torcedores do mais querido do que do time paranaense, tá? A expectativa é que tenhamos cerca de 15 mil torcedores do Flamengo contra 5 mil do Atlético Paranaense. Vale destacar que o estádio da Finalíssima possui capacidade para 55 mil pessoas, tá? Então, informação também trazida inicialmente pela Goal. O Landim que está tentando aí diminuir, né, valores de pacotes, etc. Sei não, cara, eu acredito que teremos lá exatamente isso, entre 15 a 20 mil rubro-negros e para mim no máximo 5 mil torcedores do Atlético Paranaense, tá? Assim que eu vejo, tá bom? Então sobre a Libertadores, a última informação, né, que a Conmebol abrindo votação para eleger o melhor jogador da Taça Libertadores de 2022, são 5 os indicados, né? 3 do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, e do Atlético Paranaense, Davi Terãs e Vitor Roque, tá? E o melhor jogador da Libertadores levará para casa um anel de 28 gramas de ouro, 18 quilates, com 125 diamantes cravejados, tá? Olha aí o prêmio do melhor jogador da Libertadores. Lembrando a vocês que em 2019 Bruno Henrique foi eleito o melhor, Marinho em 2020 e 2021 Gabigol. Então os 3 últimos melhores, né, na época o Marinho era do Santos, são os jogadores do Flamengo, tá? Quem sabe o Marinho aí possa entrar e fazer, né, um bom jogo também. A gente vai discordar de mim. Mas vamos lá. Agora outros assuntos, falar sobre amanhã Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo que terá uma surpresa, que é a escalação que é a entrada do Mateuzinho, tá? O Mateuzinho jogará como meia, tá? Como meia e não como lateral direito. E o provável time do Flamengo amanhã com o Santos, o lateral direito vai ser o Varela, na zaga Fabrício Bruno e também o Pablo e o Ayrton Lucas, lateral esquerdo. O João Gomes, né, que está fora da finalíssima contra o Corinthians, no meio com o Mateuzinho e o Vitor Hugo, e mais à frente Marinho, Matheus França e Everton Cebolinha, né? O único titular que estará presente contra o Corinthians é o goleiro Santos. Muitos acham que o Flamengo não deveria nem escalar o Santos, e aí eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam ou não, tá? O Atlético Mineiro tem uma dúvida aí, que é o jogador Hulk, mas deverá estar em campo, né? O tempo aqui no Rio de Janeiro tá chuvoso, e o provável time deles devem ter o Everson, o Guga, os 2 zagueiros Nathan Silva, o Júnior Alonso e na lateral esquerda o Dodô, né? O Arana tá fora da temporada. No meio campo com o Alan, o Otávio, o Nacho, o Zaratio e o Keno, e na frente há a dúvida entre o Hulk, Allan Kardec, enfim. Então há essa dúvida aí na escalação do Atlético Mineiro. Lembrando a vocês que Ramon Abate será o árbitro da partida de amanhã. Lembrando a vocês que o nosso pré-jogo às 1h30 da tarde, beleza? Agora outros assuntos aqui para comentar com vocês, né? Falar de Arrascaeta, né? O fisioterapeuta explicando, né, a questão da pubalgia do atleta Arrascaeta e como o craque deve jogar no sacrifício, entre aspas, tá? Isso é uma matéria do Mundo Rubro-Negro, né? Procurou o fisioterapeuta Héctor Pelerano, né, para dar explicações ao torcedor sobre a pubalgia do Arrascaeta. Ele explicou que a pubalgia é um termo utilizado para dores na região pubiana, também conhecido como osteite púbica, talvez um termo genérico para a abrangência desse tipo de dor, que pode envolver virilha, abdômen e a própria sínfise do pubis. Um termo atual que englobaria todas essas informações seria groin pain. Enfim, de forma mais didática, Hector segue explicando como é gerada a tensão e o que acontece na região pubiana enquanto inflamada. A sínfise púbica é uma estrutura composta de cartilagens e absorve forças que vêm do abdômen e das pernas. Quando se tem um desequilíbrio entre essas forças, a dor surge fazendo o pubis, parte óssea, ficar como no centro de um cabo de guerra, onde o músculo reto abdominal executa a força para cima e os adutores
executam forças para baixo, gerando uma grande tensão na região. Quando não existe uma coordenação entre essas forças, um lado está bem mais forte do que o outro, a tensão é tamanha, gerando inflamação e dor. Traumas diretos também podem levar a esse tipo de quadro doloroso. Continua. Hector ainda explica o que causa a pubalgia de Arrascaeta. O calendário do futebol brasileiro é constantemente criticado por treinadores e fisioterapeutas, né? Com pouco tempo para descansar os músculos, a quantidade de partidas faz com que a forma física dos jogadores fiquem fragilizadas, né? Aí ele diz aqui, nas avaliações de pré-temporada são feitos mapeamentos nos jogadores para identificar esses riscos que podem trazer lesão futura e assim corrigi-los. Porém, com o acúmulo de jogos na temporada e o tempo mínimo de intervalo entre eles, a recuperação não é suficiente para restaurar a musculatura e a sua condição natural, deixando assim fragilizada, aumentando o risco de desequilíbrios, tá? Se fosse ficar parado, a Arrascaeta teria que tratar a pubalgia com fisioterapia. O jogador deveria ficar de molho de 6 a 12 semanas, ou seja, perderia as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o mais querido não quer ficar sem ser o atleta que vai jogar com a lesão. O tratamento para esse tipo de lesão é conservador e baseado em fisioterapia, onde o ideal seria retirar o atleta das partidas e, de acordo com a avaliação, descobrir o ponto principal de desequilíbrio e que gera a dor, além do grau de lesão, para se ter prazos que podem variar de 6 a 12 semanas de tratamento, né? Ele ainda explica, né, o fisioterapeuta, como a Arrascaeta deve ir para o sacrifício no Flamengo, tá? Ele diz assim, fator importante a se considerar é que estamos na reta final da temporada e com jogos mais decisivos chegando, além de uma Copa do Mundo ao final disso. A Arrascaeta não tem esse tempo disponível para tratamento, então vejo Dorival com possíveis relatórios do Departamento Médico Rubro-Negro fazendo um controle de minutos em cima de quanto tempo durante uma partida ele consegue jogar sem dor, versus quanto a dor ele aguenta, versus o risco da lesão se agravar, finaliza o fisioterapeuta. Ou seja, ele está jogando sacrifício já há bastante tempo e ele só vai se recuperar realmente disso quando acabar a Copa do Mundo, aí ter um descanso, trabalho, enfim, e aí, cara, é não utilizá-lo no campeonato carioca. Assim vejo, tá? Pra gente terminar, duas últimas informações, né? O lateral Rafinha tá acabando seu contrato com o São Paulo, e informação que o Rafinha gostaria de voltar ao Flamengo em 2023, poderia vir de graça. Gostaria de saber de vocês se vocês aceitariam o Rafinha ou não no Flamengo, tá? E a última informação, né? O time dos Estados Unidos rescindiu o contrato com o atacante Thiaguinho, né? O Houston Dynamo, tá? Jogador de 21 anos, rescindiram o contrato, né? Do Thiaguinho e retorna ao Flamengo, tá? O Thiaguinho que teve um grande destaque lá no Náutico, mas não conseguiu dar prosseguimento aqui no Flamengo. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Pedir pra galera aí que não tá inscrito no canal Deca CRN, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação. Falou? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço a todos.